Olá pessoal, aqui é o Pastor Renato e nós estamos fazendo hoje a segunda e última parte da resenha do livro Lealdade e Deslealdade, o livro de cabeceira dos lobos. Nós vimos na primeira parte do vídeo boa parte do livro falando sobre o comportamento de desconfiança dos lobos, dos falsos pastores, daqueles que usam cartilhas como esse livro para poder ficar analisando se o membro da igreja vai ser desleal com ele, se não vai, se vai atrapalhar o poder dele, se vai atrapalhar o esquema de poder dele. E aqui tem no capítulo 7 uma coisa cômica, se não fosse trágica, que no livro ensina como ser um bom bajulador. Diz assim, você precisa agradar bem o seu profeta. Então, como agradar o profeta? E tem uma relação de coisas que são horrorosas, são bajulações, dicas de bajulações. Você imagina o cara que se propõe a escrever um livro te ensinando como você bajular a ele próprio. Então, imagina o coração de uma pessoa assim. O autor do livro e seus asseclas, eles propagam essa doutrina e é um meio de dizer, você não pode falar nada contra a minha liderança, pelo contrário, você tem que bajular a mim, e ele dá umas dicas de como ser bajulado. E ainda tem gente que vai olhar para esse livro e vai achar algo bíblico, algo coerente, correto, mas realmente algo bem pernicioso. Segura aí na cadeira e aproveite para dar boas risadas e achar os absurdos. Por exemplo, diz assim, refira-se a seu pastor sênior frequentemente e sob uma luz favorável. O texto diz que se você quer ser considerado uma ovelha leal, uma liderança leal na sua igreja, você sempre tem que se referir ao pastor sênior, o apóstolo, o pastor titular, o profeta, sempre e de uma forma favorável, sempre citando o nome dele. Diz também, use citações de seu líder com frequência. Diz que para você demonstrar que você é uma pessoa leal, você com frequência precisa citar o seu líder. Diz assim como o meu líder diz, assim como o pastor sênior diz. E continua dizendo assim, admire seu pastor de maneira genuína e elogie-o frequentemente. Vocês precisam me admirar e precisa ser de uma forma genuína. Então, olha, para você demonstrar que você é leal, esse tal pastor lobo, ele vai ensinar que você deve admirar ele de forma genuína e que você sempre o elogie. E assim você demonstra que você é uma pessoa leal e você está agradando bem o seu líder. Diz mais, apresente o seu pastor de forma entusiástica e faça comentários positivos ou elogiosos sobre tudo o que ele pregou. Então, quando for apresentar o pastor, ele vai pregar aqui o pastor, o bispo, o líder, o profeta, o apóstolo. Ele é uma pessoa maravilhosa, nós temos sorte de tê-lo aqui. Ele é um grande pregador, ele é um grande homem de Deus e tal. E depois de fazer muitas bajulações, você tem que se referir a ele sobre o que ele pregou no final. Não importa o que ele pregou, tem que dizer, olha, pregou muito bem, que mensagem maravilhosa, que incrível. É o manual da bajulação. Olha esse absurdo. Ele ensina assim, você deve encontrar desculpas genuínas para qualquer lapso do seu líder. Lembrando que o livro diz que o líder não erra. Ele tem lapsos, ele tem pequenas escorregadas, são sempre coisas pequenas, é sempre diminuindo o erro do tal líder, do tal profeta, e dizendo que você precisa dar boas desculpas para qualquer lapso dele, para qualquer problema, qualquer erro dele, você tem que reduzir e dar boas desculpas para isso. Ficar tapando a bosta ali das besteiras que o tal lobo anda fazendo. Sempre lembre a congregação de que você não é o pastor principal. Com certeza, quem escreveu esse livro ou segue esse livro sendo um pastor titular, um pastor presidente, ele tem medo de perder o seu cargo
E ele diz que, para ser leal a ele, os líderes devem lembrar: olha, o pastor titular não sou eu, é o outro. Olha, o pastor titular é o fulano. Eu estou pregando, mas quem é o pastor titular é o outro. Ele sempre tem que ser referido. Lembrando que esse perfil de liderança, quem escreveu um livro desse, quem idealiza um pensamento desse, você vê características do traço de personalidade narcisista. Uma pessoa egocêntrica, a pessoa que quer os elogios para si, ela vê o mundo a partir de si. O mundo é construído a partir dela. Tudo é uma extensão, um prolongamento do seu corpo. As pessoas que o servem são pessoas que têm que estar gratas por estar servindo a ele. E se ela o desagradar, ela está expulsa dessa tal bolha narcisista. Então, um narcisista pensaria nisso. Você deve encontrar desculpas genuínas para o lapso do seu líder. Ou você tem que ficar lembrando a igreja que ele é o líder principal. Um bom assistente deixa claro que seu trabalho é realizado como representante do líder. E o autor do livro diz mais: da mesma maneira que o fazemos quando nós oramos em o nome de Jesus. Então ele diz que da mesma forma que nós usamos a autoridade do nome de Jesus, nós devemos usar o nome do líder. Olha que absurdo! O tal líder, ele se eleva a tal ponto, da mesma forma que um cristão usa o nome de Jesus para se usar da autoridade de Jesus, a autoridade que Jesus ele nos outorga de pisar serpentes, escorpiões, pregar no nome dele. O tal líder diz: você precisa usar o meu nome. Esteja genuinamente feliz com a promoção do seu pastor. E o texto diz mais, ele diz que se o seu pastor prosperar financeiramente, se ele adquirir um carro, um imóvel, se ele tem lucro, se ele tem benefícios, você deve se alegrar genuinamente. Não cabe esse negócio de uma comunidade pensar assim: o pastor está enriquecendo às custas da obra de Deus, ilicitamente, com a oferta da viúva pobre, mas deve ficar feliz, porque senão é desleal e tem que ser posto para fora. É um Judas quem pensa isso, né? Assegure-se de que tudo está bem com seu líder. Uma pessoa leal fica percebendo se a boca do líder está seca, se ele quer um copinho d'água, se ele quer ser agradado. Pergunta: ô meu líder, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Como que eu faço para te deixar mais confortável? Aí a lista da bajulação continua. Honre a esposa do seu pastor também. Ministre a ela e lhe dê presente. Então, para você ser um bom liderado, uma boa ovelha, alguém leal, você tem que ficar atento também à esposa do seu pastor, à esposa do seu líder, agradando ela, dando presentes a ela, porque agradando a ela você está agradando ao tal líder. Se a estrutura da igreja ela tem um líder desse perfil, ela tem uma liderança máxima desse perfil, e uma pessoa mau caráter percebe isso, ela vai bajular com essa lista de bajulações, né? Essa lista de dicas de como ser um bajulador, ela vai galgar patamares dentro da hierarquia da igreja, bajulando esse tal líder que gosta disso, que tem traço narcisista. Então, através da bajulação, de abrir mão do seu caráter, da sua personalidade, ela vai simulando que gosta do tal líder, e ele vai promovendo essa pessoa, porque ele vai consultar na lista, ver que ele cumpre a lista corretamente. Lembrando que esse livro, ele mostra que não importa se a pessoa é santa, se ela é consagrada, se ela está nos propósitos de Deus, se ela está no centro da vontade de Deus para o seu ministério, para o seu chamado, para os dons, nada disso. Porque a Bíblia é usada como um recurso de aprovação das ideias do cara. A Bíblia, ela não é o centro, ela não é a referência central. Ela é usada de forma pinçada, e muito mal por esse livro, diga-se de passagem, para poder assinar embaixo dos pensamentos narcisistas desse livro.
Então o livro continua dizendo que nas suas pregações você deve aproveitar para elogiar bastante o seu pastor titular. Siga as decisões dele, as ideias, os pensamentos dele, mesmo que você discorde, você tem que seguir. Se você discordar, se for algo fora dos teus padrões, fora dos teus princípios, você tem que seguir, no troco de você ser um desleal. Periodicamente, organize surpresas agradáveis para o seu pastor. Então o seu pastor ele gosta de ser surpreendido, uma falsa surpresa. No dia do aniversário dele, nos bastidores, ele vai estar exigindo que se faça uma organização, que se presenteie ele de tal maneira, que se faça uma festa de tal maneira, que se use muitos recursos da arrecadação da igreja e que promova uma super festa para ele. E quando ele chegar, ele vai se fingir surpreso, ele vai dizer, nossa, mas que surpresa, quase me matou do coração, e vai exigir que as pessoas façam declarações para ele, que digam quanto ele é bom, que vai fazer do quanto ele é bom, do quanto ele é uma pessoa super bacana, a diferença que ele fez na vida deles. Se a pessoa não fizer as declarações, se ela gaguejar, se ela titubear, ela é um desleal. O livro insiste dizendo que uma pessoa leal, ela faz anotações do que o líder está pregando, está falando. Uma pessoa bajuladora que quer demonstrar que cumpre bem a cartilha, ela vai ficar anotando tudo o que o tal líder fala, que assim ela vai mostrar o quanto de importância ela dá. Você perceba o quanto de exigência, de bajulação que esse líder que usa o livro, ou mais ainda o autor do livro, ele exige. Você vê que é uma coisa absurda. Ele dá uma relação do quanto ele deve ser servido e agradado, e há uma coisa completamente antibíblica. Quando os discípulos discutiam entre si quem era o maior, quem era o menor e tudo, Jesus falou, o maior entre vocês é o que serve mais. Então Jesus demonstra que ele, sendo o Senhor, ele se porta como servo. Ele trabalhou por muitos, curando, pregando, e na hora de morrer na cruz, ele não exigiu que morressem na cruz por ele, ele foi o que morreu na cruz pelos servos. Então, no Evangelho, as coisas se invertem, a ordem se inverte. Esses líderes, eles deveriam ser os primeiros a dizer, não precisa de bajulação, não precisa de me dar agrados, de comemorar, de gastar o seu recurso comigo, vamos gastar esse recurso de uma outra forma, vamos abençoar os irmãos da igreja, uma ação social, um evangelismo, um projeto que a igreja tanto sonhou, mas aqui ele exige todas essas tais honras, e é muito dito no meio desse tipo de pastoreio, diz que é um ambiente de honra, e o ambiente de honra é sempre de mão única, vem de lá para cá. Às vezes ele acontece para um liderado só para servir de exemplo, para mostrar assim, olha, é assim que eu quero ser honrado, e aí provoca uma festa, uma honra para um liderado, para que a igreja espelhe para o tal líder também. Um liderado, ele tem que dar presentes com regularidade, ele tem que agradar, elogiar, não pode criticar. É uma servidão, que eu digo, uma servidão canina. A forma com que esse líder trata com os irmãos da igreja é essa tal forma canina em que ele vai ensinar através da recompensa e do castigo. Igual se faz com um animal, no adestramento, dá um biscoitinho, dá um agrado, ou dá uma punição, um castigo. É assim que esses líderes adestram as pessoas. E aí sim, você tem ali um jogo de manipulação, um jogo psicológico mais complexo, inclusive. E um leal, um assistente leal, ele protege o seu líder. Ele tanto cobre as besteiras que o líder faz, mas se alguém fala do líder, seja bem ou mal, seja com ou sem razão, ele vai dizer, não, você não pode tocar no ungido do Senhor, você não pode falar dele, está errado.
ele pode ter cometido um crime, ter cometido um pecado, ter ferido alguém, ter feito um mal a alguém, não importa. Por quê? Porque o critério não é os valores morais, não é a santidade, como eu disse, não é a consagração, não é um exemplo, ser um exemplo de servo de Deus, um exemplo na fé. O importante é que ele é o líder e ganhou o título, tá ganho, já não importa mais o que ele faça, isso não vai mudar. Parece uma hierarquia militar, mas a hierarquia cristã, como eu mencionei, ela bíblica, ela é que os maiores são os que servem mais, são os que se sacrificam mais. Antes de exigir a saída de um irmão da igreja, ele iria dizer assim: olha, saio eu, mas que não se destrua a obra de Deus nesse lugar. Mas aqui, nesse perfil de liderança, não é assim. A pessoa vai proteger o seu cargo, o seu império ali a qualquer custo. Quando Deus decide destruir o povo, fala para Moisés: Moisés, esse povo aí, povo complicado, vamos fazer um outro povo, da mesma forma que fez através de Noé, uma nova humanidade, mas faria um novo povo de Deus através de Moisés. E Moisés diz: Senhor, não faça isso, é o seu povo, e tira meu nome do livro da vida, mas não faz isso com esse povo. Moisés, ele se mostra ali como Cristo, como aquele que intercede pelo povo, que sacrifica pelo povo, ao invés de sacrificar o povo. Um líder egocêntrico assim, ele sacrificaria a todos para o seu bem-estar, né? É um perfil de fariseu, um perfil de Caifás. Quando o sumo sacerdote diz: é melhor que um morra em favor de muitos. Quando ele falava isso a respeito de Cristo, não era porque ele entendeu a pregação de Cristo e a sua teologia. É porque ele queria realmente matar a Cristo e silenciar aquela voz perturbadora, a voz de Cristo que incomodava, que catucava o farisaísmo. Capítulo 9, o livro diz que você deve se antecipar a Judas, porque Judas deu traços, ele deu sinais de que iria trair a Cristo, e que você deve se antecipar para excluir Judas da igreja, excluir Judas para que ele não venha o trair. Você se antecipa a Judas. O livro, na verdade, está dizendo que Jesus não teve a capacidade de se antecipar em relação a Judas. Olha, o Senhor Jesus já sabia que Judas o trairia, senta na mesa com ele e partilha do pão com ele, e ainda assim o Senhor Jesus sabia que ali fazia parte dos propósitos de Deus, porque a mensagem é essa, que Judas, ele teve seu coração corrompido e que ele seria um mediador ali da maldade para vender quem é Jesus, e que os soldados e os religiosos o prendessem, o levassem a julgamento, forçassem o julgamento e viesse a crucificação. Judas fazia parte de toda a caminhada de Jesus para a cruz. A partir da traição de Judas, vendendo ele por 30 moedas, caiu na mão dos religiosos, é julgado no Sinédrio, é julgado pelos governantes, depois é posto diante do povo. O povo grita o nome de Barrabás ao invés de Jesus para ser liberto, e vem a crucificação. Mas aqui não, aqui diz que você tem que se antecipar a Judas, e que Jesus não teria tido essa capacidade de se antecipar a Judas, porque se Jesus fosse seguir essa cartilha da maldade aqui, essa cartilha do livro Lealdade e Deslealdade, ele teria que ter excluído Judas do seu convívio e pronto, ele não seria traído, mas também não seria crucificado, não seria julgado e condenado. E para terminar o capítulo 11 do livro, ele dá uma lista, uma relação de pecadores que devem ser excluídos da igreja. Olha isso, a igreja ela foi feita para os pecadores, ela é comparada ao hospital para os doentes. E aqueles que reconhecem seus pecados, nós vamos para a igreja, como o apóstolo Paulo diz, dos pecadores eu sou o maior deles. Então nós vamos buscar o socorro para as nossas almas, a redenção através do nosso Senhor Jesus Cristo. E a lista que se coloca aqui no capítulo 11 é sempre uma lista de pecados que afetem a liderança do titular, do presidente, do apóstolo da igreja. Então esse é um livro pernicioso,
O liderado que engole um livro desse, ele já está numa relação abusiva, já está numa relação de manipulação profunda, porque é um livro absurdo. O líder que usa esse livro, ele ou já tem uma personalidade psicopática de narcisista, ou ele já cedeu e recebeu traços dessa personalidade maligna para si. Talvez tenha começado bem, terminado mal, mas é um livro absurdo. Fique fora, fique longe desses ensinos, não embarque nessa canoa furada. Alerte a sua igreja, alerte seus pastores. Se você é um pastor e está assistindo esse vídeo, você faz muito bem em conhecer esse conteúdo para você não cair nessas armadilhas e denunciar o pecado, denunciar o mal, denunciar essas más lideranças que mancham a igreja de Jesus Cristo, que estão infiltradas, estão aí para o enriquecimento ilícito, estão aí para a vaidade, mas não estão para a pureza, para o crescimento do reino, para o evangelho. Foge desse livro aí, não tem nada de bom para o reino de Deus. Ele deve talvez servir para fazer uma boa fogueira, para ser queimado, porque ele não presta para nada. Se seu pastor ele é admirador desse livro, foge dele. Se a sua igreja usa esse livro como cartilha, foge dela. Você, em algum momento, vai ser exigido de você essa perfeição que você não vai dar e você vai ser machucado. Se você se destacar mais do que o seu líder, você vai ser excluído. Se você não bajular ele da forma adequada, você vai ser exortado, criticado. Então, aqui dá muitos motivos pelo qual você vai ser machucado e vai ser expulso da igreja. É isso aí, pessoal. Deus abençoe muito vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço.